O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meu prezado irmão, eu vou alterar aqui o texto da pregação dessa noite. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 14. Gênesis, capítulo 22, versículo 14. Eu quero falar sobre uma promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, para o povo de Deus. E essa promessa que Deus faz é uma promessa de provisão. Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que proveu, e Ele é o Deus que proverá. Amém? Nós precisamos conhecer mais esse Deus. Nós precisamos depender mais desse Deus. Nós precisamos confiar mais nesse Deus. Nós precisamos obedecer mais a esse Deus, porque Ele tem muito a nos prover. E veja lá, em Gênesis, capítulo 22, verso 14, quando Deus põe Abraão à prova, e quando Deus põe um crente à prova, Ele põe esse crente à prova para ser aprovado, não para ser derrubado, não para ser reprovado. Lembre sempre que Deus, Ele não tenta ninguém, mas Deus nos prova, com o propósito de que a nossa fé seja purificada, que o nosso caráter seja fortalecido. Então, veja lá, Gênesis capítulo 22, versículo 14. Vamos lá? E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O tema da mensagem ou da meditação dessa noite é: Deus proverá. Deus proverá. Eu creio que todos nós precisamos, em determinados momentos da vida, seja ela na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial, entender que sem a provisão de Deus, nós estamos perdidos, nós estamos falidos. Nós precisamos crer, nós precisamos depender, nós precisamos experimentar na nossa vida esse nome de Deus. Deus proverá. E a primeira pergunta que eu faço para esse texto é: quem é este Deus que proverá? Quem é este Deus? Quando nós estudamos teologicamente o ser de Deus na ontologia, no primeiro capítulo da teologia sistemática, diz que nós conhecemos Deus pelos seus nomes, conhecemos a Deus pelos seus atributos, conhecemos a Deus pelas suas obras. Bem-vindo ao conhecimento de Deus pelo seu nome. Eu queria rapidamente convidar você para ir para Gênesis capítulo 1. Porque Deus, Ele vai se auto-revelando através dos seus nomes. E cada vez que Ele diz para alguém o seu nome, Ele está revelando o seu caráter, o seu poder, a sua pessoa. E lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O primeiro versículo da Bíblia, o que é que diz aí? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa palavra Deus, primeira palavra que aparece no primeiro versículo, é a palavra Elohim. Alguns dizem El Elohim. El é o singular, Elohim é o plural.
É o Deus plural. É o Deus que diz assim: façamos nós, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas o que nós precisamos entender aqui, no princípio de quê? Da terra, do universo, da história, do tempo. O sujeito da ação, no princípio, foi Deus. E essa palavra Elohim significa o Deus Todo-Poderoso. Esse verbo criar, o verbo bará no hebraico, significa criar a partir do nada. Só Deus pode criar todas as coisas pelo poder da sua palavra, sem uma matéria-prima pré-existente. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus o quê? Elohim, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas veja lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus, o quê? Os criou. E veja na sua Bíblia que o Senhor está em caixa alta. E Deus é repetido. E Deus agora não é somente o Deus poderoso que cria todas as coisas a partir do nada. Mas quando ele usa essa palavra Senhor aqui, ele vai revelar outro nome seu, que é Yahvé. Yahvé significa que o nosso Deus, ele não é só um Deus poderoso, mas ele é um Deus de relacionamento. É o Deus da aliança, é o Deus das promessas. É o Deus que cria o homem, que conversa com o homem, que se revela pessoalmente ao homem. E meus amados irmãos, é fantástico, porque a partir de Gênesis capítulo 2, Deus não somente vai dar detalhes, através da narrativa bíblica, sobre a criação do homem e da mulher, vai mostrar que o nosso Deus é o Deus da aliança, que faz a aliança das obras com Adão, é o Deus que conversa com Adão, é o Deus que se relaciona com Adão. Ele é o Deus da igreja. Ele é o Senhor do seu povo. Mas você vai caminhando nas Escrituras Sagradas. Chega lá em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus, o quê? Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Veja que Deus aqui é El, mas a expressão Todo-Poderoso é Shaddai. E ele está dizendo para Abraão: você me conhecia, você não me conhecia, e eu estou revelando para você que eu não somente sou o Elohim, o Yahvé Elohim, mas eu sou também o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Deus para o qual não há impossíveis. Não existe a possibilidade, não existe para Deus essa palavra impossível. E é nesse contexto que ele muda o nome de Abraão, e que ele está fazendo a promessa de Abraão, que Abraão, na idade avançada, sendo a sua esposa estéril, ele seria pai de grandes nações. Ele é o Deus do impossível. Do impossível. Eu queria que você fosse comigo rapidamente lá em Gênesis, em Êxodo. E eu vou voltar para o texto. Êxodo capítulo 3. Versículo 13. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Vamos ver o que aqui diz o texto bíblico. O que aqui diz aí? Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disser:
o Deus, Elohim, de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais ainda, dirás aos filhos de Israel, eu sou, e me enviou o quê? A vós outros. Você já pensou o que é que significa essa expressão? Eu sou o que sou. Deus está revelando agora um quarto nome. E esse quarto nome é, eu sou o que sou, eu sou o único Deus que existe. Fora de mim não existe Deus. Essa expressão, eu sou, Jesus toma para si nos evangelhos e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão que desceu dos céus. Jesus diz, eu sou o único Deus verdadeiro, encarnado. Eu sou a segunda pessoa da Trindade. Mas eu queria voltar para o texto de Gênesis 22, porque ele diz aqui, o Senhor proverá. E a gente podia fazer um estudo, porque agora o Senhor aqui é Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que se relaciona com o seu povo, o Deus que habita no meio do seu povo, o Deus que está com o seu povo em todas as suas circunstâncias. E é tão interessante porque ele vai passar por uma provação e vai pedir um sacrifício. E no momento que ele vai sacrificar o seu filho Isaque, porque Deus está provando, tirando o ídolo do seu coração, Abraão, naquele momento, recebe de Deus a provisão de um cordeiro. E ao invés de matar o seu filho, ele mata o cordeiro no seu lugar. E Abraão então coloca o nome daquele monte, Monte Moriá, monte onde Jesus Cristo foi sacrificado, o monte do Calvário. O Senhor proverá. O que significa isso? Significa o Senhor Jiré. Ele é o Deus de toda provisão. Quem proverá? É Deus. Ele é o nosso provedor. E lá na nossa confissão de fé de Westminster, providência é resumida da seguinte maneira: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Ele faz algumas coisas. Ele sustenta, ele dirige, ele dispõe, e ele governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Irmãos, preste atenção. O Deus que provê, Ele é o Deus que conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe o que precisamos antes que o peçamos. Ele acompanha os nossos passos, a nossa vida, todos os dias. Eu não posso ver na curva, eu não posso ver no futuro, mas Deus vê todas as coisas. E Deus diz para Israel, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Preste atenção o que Deus diz lá em Deuteronômio 2:7. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo e diz assim, coisa nenhuma te faltou. Amém? O Deus da provisão, Ele conhece todas as nossas necessidades. Mas não é somente isso. Deus, Ele tem infinitos recursos para suprir as nossas necessidades. Abra a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Esse versículo é extraordinário. Veja que coisa linda, vamos ler juntos esse versículo. O que diz aí? E o meu Deus
segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então preste atenção, não há como você falir os celeiros de Deus. Não há como faltar pão, alimento, proteção. Os recursos de Deus para suprir as nossas necessidades são infinitos. Meus irmãos, a Bíblia fala que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Não há necessidade na minha vida, na sua vida, como filho de Deus, como igreja de Deus, como servo de Deus, que Deus não possa suprir. Não possa suprir. Deus é rico em sabedoria. Deus é rico em misericórdia e graça. Deus é a fonte de toda a riqueza material. Riquezas e glórias vêm de ti, diz o Davi. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e tudo dá força. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que veio aqui nesta noite, meio para baixo, meio desanimado, eu quero dizer para você que você tem um Deus. E esse Deus é o Deus que provê todas as coisas. Ele é Yahvé Jiré. Ele é o Deus da provisão. Amém? Quem é esse Deus? Já apresentei a identidade dele. Pergunta, o que é que ele proverá? Porque Tiago diz lá, que muitas vezes pedimos a Deus e nós não recebemos. Porque pedimos o quê? Mal. Várias vezes pedimos coisas a Deus, movidos e motivados pelas nossas fraquezas, pelas nossas carnalidades, para satisfazer os nossos prazeres. Mas eu quero dizer 3 coisas para você aqui. A primeira delas é que Deus provê tudo aquilo que nós necessitamos. Deus não provê aquilo que eu não preciso. E às vezes a gente briga com Deus porque a gente está pedindo a Deus coisas que nós não precisamos, que nós não necessitamos. E há na nossa mente aquele pensamento que se nós tivermos aquilo de Deus, nós seremos melhores, nós seremos mais felizes, nós seremos mais abençoados. E a gente esquece que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Paulo diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você precisa de roupa, Deus vai lhe dar roupa. Você precisa de comida, Deus vai lhe dar comida. Você precisa de casa para morar, Deus vai lhe dar. Você precisa de saúde, Deus vai lhe dar. Tudo que você necessitar, como filho de Deus, você vai receber. Segunda coisa que a Bíblia nos ensina é que Deus também, Ele proverá não somente as nossas necessidades, mas Deus proverá aquilo que é impossível para eu prover. Tudo aquilo que é impossível para mim, Deus realiza. Por exemplo, está claro lá em Mateus capítulo 19, versos 25, 26, os discípulos perguntaram, sendo assim, se é difícil um rico entrar no céu, quem poderá ser salvo? E Jesus diz assim, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então a primeira coisa impossível que Deus faz na minha vida e na sua vida, é nos tornar novas criaturas, é nos regenerar, é nos salvar. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. A salvação de Deus é a bênção graciosa em cima da nossa impossibilidade
Mas Deus muitas vezes também, e eu diria, Deus nos chama para causas impossíveis. Fazer a obra de Deus, fazer a obra missionária, só é possível porque o Deus da provisão está conosco. Irmãos, nós somos fracos, nós somos impotentes. Nós não temos capacidade de criar absolutamente nada, de fazer nada. O apóstolo Paulo diz assim: a nossa suficiência vem do Senhor. Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então preste atenção, na minha vida e na sua vida, como cristão, como crentes, como salvos, na nossa vida familiar, no nosso relacionamento conjugal, no relacionamento com os nossos filhos, na criação dos nossos filhos, no ministério da igreja, nos recursos que nós precisamos, tudo isso é impossível para nós. Impossível. Leia, por favor, Gênesis capítulo 18. Por favor, volta um pouquinho aí. A partir do versículo 10, disse um deles, 18:10, Gênesis. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Versículo 12, o que é que diz aí? Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e tendo também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz a sendo velho? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Um filho. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? 1 ano depois, Isaac nasceu. Não há para Deus coisa demasiadamente o quê? Difícil, impossível. Então, por favor, entrega as suas impossibilidades para Deus. Entrega. Veja lá em Gênesis, capítulo 21, versículo 2. Gênesis 21, 22 diz assim: Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus, o que lhe falara. O Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Todas as suas promessas estão de pé. E Ele não vai desamparar você. Jesus diz assim: olha aí, os lírios do campo, olha lá para os lírios do campo, olha para as aves. Você acha que eu, o Pai, que cuida de tudo isso aí, algo que é passageiro, não vai cuidar de nós, não vai cuidar de você? Deus cuida de nós, amém? Deus cuida de nós. Deus nos dá aquilo que necessitamos. Deus nos dá aquilo que é impossível para nós conseguirmos. Mas eu quero terminar chamando a sua preciosa atenção para o fato de que há provisões de Deus que são condicionais. Condicionais. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar, são promessas o quê? Condicionais.
E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes nós reclamamos, porque não temos determinadas coisas, mas Deus, na sua soberania, na sua vontade permissiva, Ele reserva para si determinadas bênçãos que eu e você só iremos receber debaixo de algumas condições. A primeira delas é a humildade. É reconhecer que eu preciso, mas não posso. Eu quero, mas não consigo. É o reconhecimento da nossa dependência de Deus. Segunda coisa muito importante é a fé. E eu queria que você fosse comigo, por favor, lá em Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Jesus vai falar sobre o poder da fé. E no versículo 22, Jesus diz aos seus discípulos, ele dá uma ordem aos seus discípulos, e essa ordem vem na força do imperativo, ele diz assim: tende fé em Deus. Não é fé na fé, não é fé em si mesmo, é fé em Deus, o Senhor da provisão, o Yahvé Jiré. Tende fé em Deus. E se você tem fé em Deus, você vai orar. Vai orar. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será o quê? Com ele. O que são esses montes? Isso aqui está uma metáfora das nossas impossibilidades. Os montes são tudo aquilo que impedem o nosso avançar, o avançar da igreja, o avançar do reino de Deus, o avançar na vida cristã. Mas ele diz: se nós tivermos fé, nós vamos orar. E nós vamos, no poder de Deus e no poder da fé, superar todos os obstáculos. Se você crê, você vai receber. Eu quero concluir chamando essa atenção para o que está lá no Salmo 81. Salmo 81. Nós precisamos, para receber de Deus aquilo que necessitamos e aquilo que é impossível para nós, reconhecer a nossa dependência dele, orar com fé. Mas lá no Salmo 81, tem outra condição que eu acho fantástica, porque ele diz assim, no versículo 10 do Salmo 81, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Veja, eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, eu sou o teu Deus, Elohim. Eu sou o teu Deus por direito de criação, mas por direito de redenção. Eu tirei você da terra do Egito, eu salvei você. Abre bem a boca e encherei. Dependa de mim, creia em mim, peça a mim, viva na minha dependência. Veja no versículo 11 e 12, o que é que diz? Mas, o que é que diz, gente? O meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei mandar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Vontade permissiva de Deus. Se você me obedecer, se você depender de mim, se você tiver fé em mim, você vai comer o melhor. Ah, se o meu povo escutasse, eu de pronto lhe abateria o inimigo.
Deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam e os duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Eu daria para você o melhor. O melhor. Irmãos, o nosso Deus é Yahvé Jiré, o Deus de toda provisão. Ele é quem provê. Ele provê, porque Ele pode prover. Ele provê para aqueles que dependem dEle, que oram a Ele, que obedecem a Ele. Ele provê aquilo que eu preciso. Ele provê. Ele provê aquilo que é impossível para mim. Ele entra na minha vida e faz coisas extraordinárias. Ele cuida de mim, desde o fio que cai da minha cabeça até a minha vida eterna. Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida. Amém?